Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, acompanhou atentamente a entrevista do deputado Fernando Monteiro. O assunto é quentinho porque a comissão foi criada ontem na Câmara dos Deputados. O que você achou, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro? Olha, a entrevista do deputado de quem está chegando, né? O deputado Fernando Monteiro claramente não quis se comprometer com nada. Eu senti que o Pedro deu uma espetada no deputado, dizendo assim, olha, mas e os privilégios? Como é que fica o teto salarial, né? O deputado falou da qualidade, também não quis se comprometer muito com números, ou seja, tem esse cálculo aí de 300 bilhões em 10 anos no Ministério da Economia. Eu também acho um cálculo mais assim feito para motivar, né? Motivacional. Olha, pessoal, vamos aprovar, é importante, economia fiscal. A questão fiscal virou questão central no Brasil, porque tem uma coisa chamada teto. Teto é o seguinte, quer dizer, cobertor curto, não adianta inventar muito. Se quiser criar um novo programa de renda básica, um novo Bolsa Família, quiser estender auxílio emergencial, tem que tirar de algum lugar. E só tem que tirar o quê? Da despesa estrutural do Estado, né? A maior despesa estrutural do Estado brasileiro é a Previdência, né? A segunda maior despesa estrutural do Estado brasileiro é servidores públicos. E, né, acho que o grande dado, assim, para a gente sempre repetir quando discute esse assunto é o seguinte: o Brasil gasta em torno de 13% do PIB com funcionalismo público, tá? Quer dizer, a média da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, é em torno de 10, um pouquinho abaixo de 10. Então, o Brasil, na relação PIB, se a gente for ver o gasto nominal, obviamente é menor, porque o Brasil é um país mais, né, relativamente menor, por exemplo, por habitante. Mas na relação com o PIB, o Brasil gasta muito, é o país que mais gasta na América Latina, tá? Disparado que mais gasta na América Latina. Fora Cuba, evidentemente, imagino talvez agora a Venezuela, mas são economias totalmente disfuncionais, não é? Então tem que fazer a reforma administrativa. O deputado deu nota 7 aí para o serviço público. Olha, eu também tenho o maior respeito por servidores públicos. Eu trabalhei no setor público 10 anos, né? Tem gente muito boa no setor público, é óbvio isso. O problema é estrutural. Agora, eu não daria 7, não. Vamos lá. A cada 3 anos, os alunos brasileiros de 15 anos das escolas públicas e privadas fazem um teste da OCDE, chamado teste do PISA. Os alunos de escola pública de 15 anos tiram os últimos lugares, ficam entre os 3, 5 últimos lugares, em 65 países. Como é que pode dar nota 7? Não é nota 7 isso. Agora a gente viu na pandemia, as UTIs públicas, elas quase têm o dobro de mortalidade das UTIs privadas. E a gente vai culpar quem? O paciente que é um problema, o paciente das UTIs públicas que é um problema. Quanto tempo demora uma consulta? A gente analisa quase toda semana. Quanto tempo demora uma consulta ou um procedimento médico, cirúrgico no SUS? Aqui em São Paulo, em regiões de São Paulo, é mais de 150 dias para você ter um procedimento cirúrgico. Em Porto Alegre, na minha cidade, chegou a mais de 600 dias para um procedimento bariátrico, para quem tem obesidade mórbida. Então, quer dizer, não pode dar 7. E não é um problema do servidor público, não é um problema do governo, da esquerda, da direita, é estrutura. Ô, Schiller, você que é professor, quem tira 7 passa de ano, não passa? Passa de ano, mas não... Não pode passar de ano, né? Não pode passar de ano. A gente tem os dados aí sobre a quantidade de alunos que têm a proficiência em língua portuguesa, em matemática. Os dados são pífios no serviço público brasileiro. Agora, durante a pandemia, há várias unidades da federação, os alunos estão sem aula há 12, 13, 14 meses, porque não tinha o tablet, porque não tem aula, porque não tem estrutura, porque não funciona e tal. Então não dá para dar 7. Não sei se é 5, se é 4, mas não dá para dar 7. Agora, sobre a reforma, Pedro, o deputado deu uma curva ali, com todo respeito aqui ao deputado, mas eu não vou dar. O ponto é o seguinte: há um certo consenso hoje no Congresso, e aí do Colégio de Líderes, não é? De que tem que votar o projeto de lei do deputado Rubens Bueno, que foi aprovado pelo Senado, né, em 2016. Olha, 2016, nós estamos em 2021. Está numa gaveta lá esperando para ser aprovado na Câmara, que é exatamente esse PL que o Pedro se refere, que é fazer valer de verdade o teto salarial do setor público, que é 39.300. O que o nosso ouvinte tem que, eu acho que refletir, acho que todo mundo tem que refletir, é o seguinte: o país quer ou não quer ter um teto salarial do serviço público de 39.300. 39.300 é pouco?
Dá para viver com 39.300? Aí eu não estou falando, evidentemente, da base do serviço público. Estou falando promotores, juízes, Advocacia Geral da União, enfim, as chamadas carreiras jurídicas, altas carreiras no legislativo, no próprio executivo em alguns casos, as procuradorias, enfim, as carreiras jurídicas em geral. Tem muito topo, Schiller. Há um estudo que foi apresentado pelo Partido Novo na comissão, na frente da reforma do Estado, mostrando que 70% dos juízes brasileiros, magistrados brasileiros, ganham acima do teto. Tá? Esse é um estudo que foi colocado lá. Há outros estudos, mas vamos lá. É uma quantidade muito expressiva de magistrados brasileiros que ganham acima do teto. E aqui eu não estou criticando esse ou aquele magistrado, é uma questão estrutural também. A pergunta eu tenho convicção que muitos magistrados brasileiros acham que 39.300 é pouco. Né? Por quê? Porque um advogado no setor privado ganha muito mais, etc. Pode ganhar muito mais. O problema é o seguinte, tem a estabilidade no emprego, tem uma carreira para a vida toda, não é? Tem um problema vocacional, quer dizer, quando alguém faz concurso para entrar no setor público, ele sabe que está servindo ao público, vai cumprir uma função, não é? E tem essas condições. Quer dizer, então, nós tivemos recentemente aquela discussão sobre as férias de 60 dias, né? Nós tivemos a Associação dos Magistrados Brasileiros defendendo a tese de que o magistrado tem que ter os 60 dias. E tem mais os 17 dias aqueles que é do recesso, né? Então são 77 dias, na verdade. Bom, mas o magistrado tem que ter 77 dias de férias, de folga, de descanso por ano. Eu não estou dizendo que tem que ter ou que não tem que ter, eu estou dizendo os outros não têm esse... Talvez o país precisa decidir isso. E é isso que a reforma administrativa vai discutir. Não é? O que se quase consensuou na reunião de líderes é o seguinte, é bom votar o fim dos penduricalhos, né? Fazer valer de verdade, por exemplo, não permitir mais colocar a despesa de saúde fora do teto. Então, o juiz, ele tem o magistrado, ele tem o salário, ele tem o teto, tem o 39.300, mais 4 mil por mês para a despesa médica. Então, o salário vai aumentando, não está dentro do teto. Quer dizer, o que entra, o que não entra no teto? Exatamente isso foi votado no Senado e agora precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Para fechar, eu acho que o grande tema aí que foi colocado, que é o tema da estabilidade no emprego, a proposta que veio do governo, a PEC 32, ela diz o seguinte, só vai ter estabilidade no emprego para carreiras de Estado. E eu acho que conceitualmente está correto isso. Por quê? O que é carreira de Estado? São as carreiras onde o funcionário precisa da força do Estado, ele exerce um poder de Estado, poder de violência de Estado. Então, um juiz, um promotor, entra com uma ação civil, é um fiscal do ICMS, é um policial militar, ou seja, aqueles que têm uma função que é exclusiva, que só o Estado pode desempenhar, não é concorrencial. E aí não é a minha carreira, que é professor, não é médico, não é técnicos, né, em geral do setor público. Estas carreiras técnicas teriam contratos por tempo indeterminado, sem estabilidade no emprego, né, e teriam, portanto, outro tipo de avaliação. Agora, para fechar mesmo aqui, porque esse assunto é longo, eu diria assim, tudo vai depender, aprova uma PEC no Congresso, vai depender depois de como ela é regulamentada. Então, por exemplo, se você acaba com a estabilidade no emprego, qual é o critério para eventualmente demitir um funcionário? Vai ter que aprovar um procedimento de avaliação periódica, que hoje não é feito, que a Constituição manda fazer, está lá no artigo 41 da Constituição, mas o Congresso nunca votou para avaliar todos os anos o funcionário e aí verificar se ele deve continuar ou não, dentro de critérios que vão ser estabelecidos. Que, aliás, como disse bem a Thaís, é o que acontece no setor privado. No setor privado, a gente é avaliado o tempo inteiro. Não é? Professores das redes privadas, eu imagino que jornalistas em veículos de comunicação, são avaliados o tempo inteiro. Por que o setor público não pode ser avaliado? Aí tem um problema de equidade também, são esses os temas aí da reforma administrativa. Schiller, a gente entrevistou aqui no Jornal Gente, primeiro o relator da reforma administrativa na CCJ e hoje o presidente da comissão especial. Nos dois casos, e não estou me referindo às pessoas, mas ao conteúdo da mensagem, a preocupação em dizer que nada vai mudar para o que está aqui é tão grande, tão grande, tão grande, que eu fico em dúvida em relação ao empenho que vai ser colocado para que algo mude a partir de agora. Porque parece que a pessoa vem a público para dizer, olha, fiquem tranquilos, vai ter a reforma, mas nada muda. Se nada muda, para que é que vai ter a reforma? Sabe? Olha, Thaís, só um detalhe sobre isso. Isso que está sendo dito, que nada muda para os atuais servidores, isso é uma verdade
na minha opinião, uma meia-verdade. Por quê? Por exemplo, se você introduzir esse conceito da avaliação de desempenho, não é? E isso for realmente implementado, eu pago para ver, viu? O dia que for votado isso no Congresso, for implementado, eu vou aí abrir, a gente abre um espumante gaúcho aí, de manhã é ruim, mas vamos lá, a gente abre. Sempre é bom, Sempre é bom, né? Porque vai ser um momento, eu diria assim, faz 20 e tantos anos que isso está pendurado, tem alguma gaveta no Congresso, tá? Mas o fato é o seguinte, isso vai afetar os atuais servidores, porque na medida que você vai ter avaliação, não vai ter avaliação só para os novos servidores, vai ter avaliação para os atuais também. Então, tem elementos que realmente são afetados, não é? Agora, alguns outros elementos, por exemplo, o fim das... Se você terminar com a licença prêmio, por exemplo, licença prêmio, na minha visão, é uma coisa completamente absurda. A cada 5 anos, o servidor público tem direito a 3 meses, né? Em alguns estados já acabou isso, em alguns municípios já terminou. Na União, eles transformaram isso em licença capacitação, enfim. Mas se acabar com a figura da licença prêmio, acaba para todo mundo. Acaba para todo mundo. Não vai ter sentido metade do funcionalismo gozar da tal da licença prêmio e metade do funcionalismo não gozar. Então, quer dizer, muitas questões afetam os atuais servidores, sim. Quer dizer, eu acho que a estrutura das carreiras, não. Ainda você vai ter 2 carreiras, né? O que também não é bom. Você vai ter 2 funcionários trabalhando na mesma sala, cumprindo a mesma função, só que um numa carreira e o outro noutra carreira. Então, a minha opinião, assim, deveria haver uma transição disso, mas acho que aí nem o governo quer, nem o Congresso quer aceitar assumir esse risco político, esse desgaste de fazer, porque as corporações iam agir com muito mais força. Fernando Schiller está sempre conosco no Jornal Gente aqui, discutindo assuntos importantes do momento. Schiller, um grande abraço para você, até a próxima, hein? Até a próxima, grande abraço.